Excelência. Obrigado, senador. Senador Telmário, senador Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem eu tive a oportunidade de participar aqui no Senado à noite, senador Paim, de um evento extremamente rico, positivo, criativo. Faz parte de um circuito que eu tenho feito pelo Distrito Federal, que eu chamo Roda de Conversa. Foi um nome que eu importei da campanha do senador Rodrigo Hollenberg para governador. Ele fazia reuniões nas ruas chamadas Roda de Conversa. E ontem eu fiz uma para discutir que crise é essa, para onde vamos, como podemos mudar o rumo, o que fazer. Devíamos ter 70 pessoas reunidas, não tem palestrante, nos reunimos em círculo, cada um fala o que quer, e juntamos as ideias. E uma coisa interessante ali é quando uma pessoa discutindo tem ou não crise e um professor da Universidade de Brasília, chamado Marcel Burtz, ele definiu crise, senador Paim. Ele definiu com base no que dizem os psicólogos. Ele disse, crise é quando a gente não sente o chão. E o Brasil não está sentindo o chão. Nós estamos em crise. É preciso dizer que nós melhoramos muito nos últimos 20 anos, 10 anos, mas nós estamos em crise. Por exemplo, claro que melhorou o fato de que hoje as universidades têm mais alunos, mas está havendo corte de verbas. Nós melhoramos no sentido de que temos democracia, mas está faltando credibilidade. Nós crescemos bastante nos últimos anos, o PIB aumentou, mas entramos numa situação grave de perda de crescimento e até, eu diria, nós sabemos, de recessão. Nós temos a Bolsa Família, que trouxe, de qualquer maneira, comida para as pessoas, mas hoje, com a inflação, essas pessoas não têm certeza de quanto vão poder comer por causa da perda do poder aquisitivo. Nós temos o FIES, mas o FIES mudou de regra. E, ao mudar de regra, nós estamos sem saber direito, os alunos, se eles vão poder ou não receber o necessário para continuar seus estudos. Nós temos hoje centros de pesquisa, mas os recursos estão sendo cortados por causa da crise fiscal. Nós temos eleição, voltando pouco, mas a perda de credibilidade é tão grande, senador Telmário, que ontem, no debate, tínhamos 3 senadores presentes, eu, Capiberibe, o senador Elmano, e as pessoas presentes foram enfáticas em dizer: nós não confiamos em vocês, políticos. Com toda franqueza e naturalidade, eles diziam isso. Nós temos hoje uma situação muito melhor, graças inclusive ao senhor, senador Paim, no que se refere a relações trabalhistas. Mas estamos fazendo mudanças nas leis que definem seguro-desemprego. As pessoas hoje têm ônibus melhores do que tinham 20, 30 anos atrás, mas, em compensação, não sabe se o ônibus vai passar ou se foi queimado. Não sabe, depois de tomar o ônibus, se vai chegar no destino, porque não sabe se vai ter uma manifestação ou outra. As pessoas têm um pouco mais de dinheiro, mas não sabem se os supermercados vão ter comida por causa da greve dos motoristas. Eu podia continuar listando uma enorme quantidade de exemplos de coisas que até melhoramos, mas que hoje nos deixam com o chão tremendo. Crise é sinônimo de terremoto. E nós estamos atravessando um terremoto nesse país. Terremoto social. E temos que entender isso. Temos que entender e buscar um rumo, buscar um caminho. Primeira coisa para entender, a meu ver, senador Telmário, eu darei com muito prazer uma parte. Primeira coisa é saber que tem uma crise imediata
e uma crise mais estrutural de longo prazo. A crise imediata vem do excesso de gastos nos últimos anos, que gerou um déficit fiscal extremamente grave. Vem do fato de que o custo Brasil levou a uma perda de mercado externo que faz com que a gente tenha um déficit na balança comercial. São as crises imediatas, que chamam os economistas conjuntural a crise. Mas tem uma outra. É a crise de propósitos, de rumos. Onde é que nós queremos chegar? Aonde é que queremos levar 200 milhões de pessoas que vivem em um território de 8 milhões e 700 mil quilômetros quadrados? Onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar em um país onde o PIB vai ser muito maior, onde as pessoas vão ser muito mais felizes. E aí vem a pergunta, essas duas coisas são o mesmo? Não é. Ontem, quando falavam tanto dos políticos, eu disse que tem uma coisa que precede a nós próprios políticos agirmos. Está faltando filosofia nesse país que nos defina um rumo. Os políticos se organizam a partir de bandeiras. Essas bandeiras não são criadas diretamente por eles. Nós, que estamos envolvidos no dia a dia de conseguir o voto, de conseguir a base de apoio, de passar a mensagem de uma maneira simples, está num conjunto de ideias que vão surgindo no mundo. O socialismo não veio dos políticos, o socialismo veio de filósofos como Marx. Os políticos depois agarram isso. Nós estamos numa crise filosófica de rumo que nós queremos para o Brasil. Nós queremos um país com mais automóveis na rua ou com melhor transporte público? Nós queremos um país mais rico na renda ou mais educado? Em algum tempo, essas duas coisas eram vistas como sinônimos. Não são sinônimos. São opções diferenciadas. A crise, ela é um grande momento para a gente saltar para um outro tempo. Mas, para isso, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa dos recursos. Recursos nós temos. Nós precisamos de propósitos. Propósitos nós não definimos. E nós precisamos de uma vontade política. E aí é que eu acho que vem a grande crise nossa. A falta de uma vontade política para superar a própria história, não a crise apenas, para ir para um outro tempo no nosso país. Como fizemos quando saímos do regime militar para um regime democrático, quando saímos do império para a república, quando saímos da escravidão para o trabalho livre. São mudanças de rumo, são viradas na história. Nós estamos precisando dessa virada. E essa virada precisa de duas coisas. O recurso nós temos. Propósitos claros, como o trabalho livre, como a república, como a democracia, e de vontade política. E aí passa por nós políticos. O propósito até passa pelos filósofos, mas a vontade política passa por nós. E aí fica uma pergunta no ar para nós, que estamos aqui, senador Telmário, o senhor, eu, Paim, nós somos alguns dos líderes desse país. E fica a pergunta, e eu lhe dou uma parte, depois eu volto a falar disso. Onde estão os Tancredos e os Ulisses de hoje? Capazes de agarrarem propósitos novos para o Brasil e nos aglutinarem em torno a eles, com as bandeiras que eles tragam em direção ao novo Brasil. Onde estão entre nós, ou não estão, e aí vamos ter que esperar mais 10 anos, 20 anos de terremoto e crise. Onde estão os Tancredos e os Ulisses de hoje, senador Paim? Mas eu passo a palavra ao senador Telmário. E queria, para não alongar, obrigado pela parte, senador Cristóvão. Onde estão Leonel Brizola? Onde estão Getúlio Vargas, Juscelino? Está na nossa vontade de mudar. Mas mudar, como que nós vamos conquistar, senador Cristóvão, a confiança da população, se a Câmara acaba de tomar uma medida? O senhor falou agorinha que uma das primeiras crises estão nos gastos. Gastos com quem? Com os pobres? Não é. E por que a gente, para mostrar um exemplo e de confiabilidade, nós vamos aumentar os gastos com os parlamentares?
Como é que a Câmara acaba de aprovar a passagem para a esposa? E olha, que eu estou bem à vontade para falar, que moro num estado mais longe de Brasília, que é o estado de Roraima. Mas se eu quiser trazer minha esposa aqui, e quero várias vezes, eu vou meter a mão no meu bolso e vou pagar a passagem dela. O povo não tem que pagar a passagem da minha esposa. Eu é que tenho que voltar lá para o meu estado e andar com a população para ver a dor dessa população. Então isso não pode conquistar. Não adianta aqui um Cristóvão, com toda essa sua responsabilidade, com toda essa sua representatividade, com todo esse orgulho que Vossa Excelência é para o Brasil, para Brasília e para esse parlamento, se ali, rapidamente, numa proposta imoral de campanha, você incorpora aos vencimentos, porque acaba incorporando os vencimentos dos parlamentares, que hoje já ganham muito, para passagem para a esposa, isso é descaracterizar, num momento sério, que nós estamos aí para enfrentar duas medidas, que nós vamos avançar em alguns direitos já conquistados do trabalhador. Eu sei que o senador Paim fica constrangido até dessas coisas. Nós vamos pedir algum sacrifício do homem que amanhece o dia dentro de um ônibus que vai para o trabalho, senador Cristóvão, se empurrando para ganhar um salário mínimo, e a Câmara, o Congresso, libera passagem para a esposa de parlamentares. Isso é imoral, isso é ilegal, diante principalmente desse país que tem um parlamento mais caro do mundo, dentro das suas proporcionalidades. Então, quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, e muito a propósito nesse momento, mas eu acho que é preciso a gente dar uma resposta com ações concretas, não com ações paliativas. Nós não podemos estar aqui tomando decisões, porque as ruas gritam isso, então eu vou já para a televisão, está todos os canais aí, vou dizer isso. Não. Essa é a hora, se colocou bem, senador Paim, senador Cristóvão. Esse é o grande momento de o Brasil responder para a sociedade uma nova direção política, uma nova direção econômica, uma nova direção social, uma nova direção de desenvolvimento, de amadurecimento, com agendas positivas. Esse é o momento que o Brasil precisa. Reformas cortando na carne, reformas verdadeiras. Chega de tanta mordomia, chega. Eu confesso, senador Paim, um homem filho de uma empregada doméstica, nasceu numa comunidade indígena, viveu na escuridão do analfabetismo até os 11 anos, que até derrotar a oligarquia, a corrupção do meu estado, para mim era um grande desafio. Agora, quando eu recebi esse botão de senador aqui, e vi tanta mordomia, apartamento, carro, um aparato enorme à minha disposição, eu perguntei, o que eu vou fazer para o meu povo que paga essa conta tão cara? Então, bora reformar. Vamos fazer reformas profundas. Tem tantas aí agora que nós podemos dar uma grande resposta, né? Uma grande resposta, sem servir a poder econômico, essa casa está num momento ímpar. As grandes empresas se envolveram aí, lamentavelmente, nessa monstruosa corrupção da Petrobras. E a hora que nós estamos soltos, eu já entrei aqui solto. Eu só tenho um patrão aqui, o povo de Roraima. Não devo a empresário, não devo a grupo político, não devo a ninguém esse mandato. Só o povo de Roraima, o povo humilde. Eu ganhei eleição, senador Paim. O município de Boa Vista, o estado de Roraima tem 15 municípios. Só na capital tem 2 zonas eleitorais. As dos ricos e as dos pobres. Eu já ganhei eleição só na zona dos pobres. Contra o maior oligarquia e o maior poder econômico daquele estado. Então nós temos que trabalhar assim. Nós temos que começar com reforma assim, política, reforma judiciária.
O judiciário tem que desengavetar. Meu Estado está quase 2 ou 3 mandatos através de liminares. A liminar é uma porta de corrupção. Ganha banca de advogado, ganha juiz, ganha promotor, ganha deputado estadual, governador fica de joelho. Tem que acabar com essa imoralidade. A reforma não pode ser só no executivo, não. Ela é no executivo, é no legislativo, ela é em todos os poderes. Um juiz prende um carro e vai passear. Que país vergonhoso. Isso é uma vergonha. Então nós temos que aproveitar a crise, sim, senador Cristóvão, mas fazer mudanças verdadeiras e não mudanças para a plateia, para enganar o povo. E essa casa aqui, nós temos que fazer isso. E eu vou fazer essas proposições. Obrigado pela oportunidade. Senador, eu agradeço muito sua fala, porque ela, primeiro, levanta a voz para algo que a gente está evitando levantar, que são as mordomias que nos asseguram aqui. Eu, às vezes, até evito, porque como eu sou de Brasília, eu não preciso de nada disso. Defendo até que não deva ter direito quem é aqui. Não precisa de apartamento se já mora aqui, não precisa de passagem para ir para casa porque se já mora aqui. Mas o senhor é de um Estado que precisa disso e levanta a voz contra essas mordomias. Ontem, nesse debate, uma das coisas que mais foi levantada foi a manchete do Correio Brasiliense sobre as passagens para esposas de parlamentares oferecida pela Câmara de Deputados, que eu espero que o senador Renan não faça o mesmo aqui. E tenho a impressão que ele tem bom senso nesse sentido. E isso me traz o assunto onde eu parei, onde estão os Tancredos e os Ulisses, e que eu lhe agradeço, os Juscelinos, os Getúlios e os Brizolas, nosso líder especialmente. Senador Cristóvão, me permite, casualmente, olha aqui, está ligado, entrou aqui agora pedindo, por amor de Deus, cumprimentou Vossa Excelência e pediu que eu falasse também sobre isso, que o Senado não faça o que a Câmara fez, num retrocesso, naquilo que a gente fala de diminuir os gastos e combater, digamos, aqueles gestos que depõem contra o próprio parlamento. Foi contra o parlamento. Contra o parlamento. Então, eu quero me somar só a Vossa Excelência e dizendo que o apelo é exatamente esse do depoimento que Vossa Excelência fez agora, que a Câmara acabou fazendo essa semana. Eu retomo, porque quando a gente fala onde estão os Ulisses, a gente pensa onde é que estão os oradores capazes de seduzir o povo. Não é isso. O povo é capaz de entender a verdade com grandes ou pobres e pequenos oradores. O que falta, senador Temer, a meu ver, não é voz, não é língua, não é boca. Faltam ouvidos e olhos. Nós, políticos, não estamos ouvindo e nem estamos vendo. Nós não estamos ouvindo, por exemplo, o futuro que nos chama. O futuro chama o Brasil. Mas nós não estamos vendo o futuro. Nós estamos trabalhando, agindo para o imediato. Alguns em busca de locupletar-se, como o senador Teomário falou em relação a mordomias. Outros, não só mordomias, até propinas. Mas olhando os decentes que não estão atrás de mordomia, não estão atrás de propinas, estão presos ao presente. Estamos preocupados em que dizer para ganhar a próxima eleição e não o que propor para construir a próxima geração de brasileiros. Nós não estamos ouvindo o futuro nos chamando. E esse futuro não é mais a continuação do passado. O futuro é outro mundo diferente, como nós fizemos quando saímos da escravidão, como nós fizemos quando saímos do Império, como nós fizemos quando Getúlio reorientou esse país de um país agrícola exportador para industrial e urbano. Quando nós mudamos de ditadura para democracia, o futuro daqui para frente é outro. E nesse outro futuro é que eu me engajo tanto na luta pela educação, porque a grande riqueza do futuro virá do conhecimento. O conhecimento vem da ciência e da tecnologia, que vem das universidades, que vem do ensino médio, que vem do ensino fundamental, que vem dessa coisa chamada educação de base. Essa vai ser a base da riqueza do futuro.
A gente não ouve o futuro. Nós não ouvimos o mundo. Nós continuamos achando que o futuro do Brasil é um país isolado, um país que não vai ter que se vincular, se ligar soberanamente, mas ligados ao mundo global que hoje está construído, que existe e que cada vez mais vai se consolidar. Nós não estamos ouvindo as ruas que estão gritando contra as coisas que a gente faz e ainda mais nós não estamos ouvindo ela reclamando das coisas que a gente não faz, como uma reforma política. Agora mesmo, as ruas estão mostrando, gritando, que até percebem que o governo que está aí errou nos últimos anos e criou uma situação caótica nas finanças, que as finanças precisam ser reequilibradas, sim, mas não é o propósito apenas reequilibrar. Tem que dizer para onde vai o Brasil depois das contas equilibradas. E, a partir daí, é dizer aonde cortar. O corte linear que o governo está fazendo para ajustar as contas é uma prova da falta de prioridades, de rumo. Não podia estar cortando na educação, tinha que escolher onde cortar. Senador Paim, a ideia de não elevar, não corrigir a linha dos que pagam imposto de renda, por que fazer isso sacrificando o andar de baixo e não andar de cima? Com um pequeno reajuste sobre a alíquota dos que ganham bem, não precisava sacrificar aumentando o número dos que pagam lá embaixo e, além disso, aumentando quanto paga os que estão um pouquinho acima dos de lá de baixo. Nós não estamos ouvindo as ruas. E nossa cegueira? Nós não estamos vendo a inadimplência que caracteriza o Brasil. As dívidas que nós temos, as dívidas com os milhões de pobres. E não vamos dizer que basta Bolsa Família para pagar a dívida. A dívida tem que ser paga com a educação do pobre igual à educação do rico, com a saúde do pobre sendo tratada igualmente que a saúde do rico, que a justiça sendo distribuída igualmente para pobre e para rico, e não como hoje no Brasil, que quem tem dinheiro compra educação, quem tem dinheiro compra saúde, quem tem dinheiro fica solto mesmo cometendo crimes. Temos uma dívida com os pobres. Nós temos uma dívida com a natureza. Há 500 anos vamos destruindo as florestas para ocupar terra e produzir bens agrícolas. Se esgotou, e a prova de que se esgotou é a seca que chega até o sudeste do Brasil. Deixou de ser uma questão lá do meu Nordeste. Essa é uma dívida que a gente tem com a natureza. Temos uma dívida com os negros, senador. E não basta cotas. O senhor sabe como eu sou defensor das cotas, como já há exemplos de que as cotas têm sido um sentido positivo. Eu dou aula na UNB. E nesses 20 anos, a cor da cara dos meus alunos mudou na UNB. Conquista das cotas. Mas é pouco. Ainda temos, com a maior parte dos analfabetos, negros brasileiros. O salário dos negros é mais baixo. Aqui nessa casa, temos quantos, senador Paim, que o senhor considera negros? O senhor, e tivemos a Benedita. Na Câmara, eu não tenho ideia quantos são. 12, eu acho. 12? Uma dúzia. Então, nós temos dívidas e a gente não está vendo essas dívidas. E a outra coisa que tem a ver com o que falou o senador Telmário, nós não estamos vendo a indignação do povo. Porque quando eu falei que a gente não ouve os gritos das ruas, é em relação às exigências que o povo tem. Mas a indignação não é nem o grito, é o olhar das pessoas para quem é político. Quando eu digo olhar, não é vendo com os olhos, porque não vê, é o olhar subjetivo, como eles percebem. Senador Paim, nós não estamos vendo um fato gravíssimo que aconteceu essa semana em um hospital de São Paulo, quando o senhor, cidadão, homem,
Guido Mantega foi levar a esposa ao hospital, doente. É um cidadão, é um ser humano. E foi vaiado ali dentro. Uma grosseria. Mas vamos prestar atenção também o que é que está por trás dessa grosseria. É uma raiva muito grande com o estado das coisas. Eu não desculpo os que fizeram aquilo, mas eu entendo a lógica do porquê eles fizeram aquilo. E não entender a lógica e apenas dizer, como eu digo, foi uma grosseria, uma falta de solidariedade que imperdoável, mas a gente tem que perceber que até naquilo que mais caracteriza a solidariedade, que é a doença, esse país está se rompendo. E a gente não está vendo essa indignação com clareza. Nós não temos hoje, senadores, os Ulisses e os Tancredos, porque eles viam e ouviam. E nós, políticos de hoje, nós não estamos vendo, nem estamos ouvindo. E ainda menos entendendo. Ainda menos entendendo a dimensão da crise, a necessidade de uma reorientação para o futuro do Brasil, porque não ouvimos o futuro. Um Brasil integrado no mundo, porque não ouvimos o que o mundo diz. Justo, porque não ouvimos o que as ruas pedem. É aí que está o impedimento de termos hoje estadistas que sejam capazes de reorientar o rumo do país. Porque, senador Paim, para fazer ajuste fiscal, basta um bom economista. Mas para reorientar o futuro do país, tem que ser um bom estadista, que tenha ao seu lado um bom economista, mas não para definir, apenas para sugerir os limites do possível. Os recursos, como eu falei, que era a primeira condição. Depois do propósito, depois da vontade. Os recursos, um bom analista, economista e outros técnicos, e a gente trabalha isso dos recursos. Agora, para onde ir e a vontade de ir lá chegar, esse é o trabalho do estadista. Político é aquele que sabe como ficar no poder falando o que o povo quer ouvir para o presente. Profeta é aquele que diz para onde deve-se ir, sem ter ninguém atrás dele. Estadista é aquele que diz para onde ir e consegue reunir atrás dele as bases necessárias para uma vontade política que construa esse futuro. Nós estamos carentes. Fala-se que a crise é de água, que a crise é de dinheiro, até que a crise é de educação, de saúde. A crise é de estadista. A crise é de políticos capazes de entender para onde devemos ir, ouvindo. Que saiba como é que o povo quer ouvir, olhando, e que ao mesmo tempo seja capaz de nos convencer. Eu disse nos convencer, porque apesar de senador, ex-governador, candidato a presidente, eu manifesto aqui com clareza a dificuldade em ocupar um espaço como esse. Eu estou em busca de um Ulisses, eu estou em busca de um Tancredo, de um Getúlio, de um Brizola, porque não me sinto em condições de ocupar o lugar de um desses grandes homens. E a falta que eles fazem é trágica, porque a crise e o terremoto que o professor Marcel ontem disse, que é a falta de chão que nós estamos sentindo, 200 milhões de habitantes, como se estivesse num terremoto. Essa falta de chão, se ela demora muito, vem o desespero. E agora aliado aos desencantados, que acreditaram no discurso eleitoral e estão vendo outro discurso na prática. A aliança dos desencantados com os desesperados caminhando em cima de um terremoto e diante de um abismo que a gente percebe que está aí, é uma tragédia que, no mínimo que a gente pode dizer, catastrófica.
E o que me preocupa, senador, e eu termino, é que no mundo de hoje parece que a pedagogia do argumento perdeu força. E só está valendo a pedagogia da catástrofe. Parece que a gente só aprende depois do erro cometido. Não somos suficientemente capazes de nos anteciparmos às consequências dos erros para evitá-los. A água em São Paulo é um exemplo. Não nos antecipamos que, na maneira como ocupamos o território urbano, na maneira como deixamos que lá na Amazônia e em outras partes se destruíssem florestas, na maneira como preferimos fazer estádios bonitos para a Copa do que reservatórios para a água, não fomos capazes de educar a população para consumir menos água, nada disso. Agora a catástrofe chega e nós aprendemos com ela. É uma pena, mas parece que a pedagogia do argumento perdeu força para a pedagogia da catástrofe. E a gente só vai aprender depois dos desastres chegarem às piores consequências. Piores ainda do que as consequências já atuais, que são muito graves, mas que ainda podem piorar. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar. Onde estão nossos tancredos capazes de ouvir e ver, entender, formular e nos atrair aglutinados em defesa de um novo Brasil? Um Brasil que saia da crise para a harmonia entre as pessoas, a harmonia social, a harmonia do bem-estar, a harmonia do direito de cada um buscar a sua felicidade e a harmonia com a natureza brasileira, para que não falte água, para que não falte energia, por conta de um bom cuidado do patrimônio natural brasileiro. Era isso, senhor presidente.